Formação e início da vida religiosa de Charles Taze Russell. Sejam bem-vindos ao canal Caminho de Esperança. Antes de começarmos o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Charles Taze Russell nasceu em 16 de fevereiro de 1852 em Allegheny, Pensilvânia. Criado em uma família de origem protestante, Russell teve uma formação religiosa tradicional. Seus pais eram membros da igreja presbiteriana, mas desde cedo ele começou a questionar os ensinamentos religiosos convencionais. Esse questionamento surgiu, em parte, devido à sua experiência pessoal com a doutrina cristã, especialmente com a questão do inferno eterno e a natureza de Deus. Aos 16 anos, Russell se afastou das crenças tradicionais e começou a explorar diferentes interpretações das Escrituras. Ele se aprofundou no estudo da Bíblia e começou a se reunir com um pequeno grupo de pessoas com ideias semelhantes. Essa busca por respostas levou Russell a se afastar das denominações protestantes tradicionais, incluindo a Igreja Presbiteriana. Em 1872, ele fundou uma pequena congregação em Pittsburgh, onde passou a promover suas próprias interpretações das Escrituras. Uma das primeiras controvérsias em sua vida religiosa foi sua rejeição ao ensino tradicional do inferno eterno. Para Russell, a ideia de um inferno eterno era incompatível com a bondade de Deus. Ele acreditava que as almas que se perdessem seriam destruídas e que a punição final seria a aniquilação, não o tormento eterno. Essa visão diferenciada atraiu atenção e, com o tempo, ajudou a moldar sua base de seguidores. Além disso, Russell começou a focar em estudos sobre a segunda vinda de Cristo. Ele acreditava que Cristo já havia retornado, embora de maneira invisível, em 1874. Isso foi uma parte fundamental do movimento que ele fundou e das doutrinas que ele defendia. Ao longo de sua vida, ele passou a se ver como um porta-voz de uma nova era de compreensão bíblica, com o objetivo de reformar o cristianismo e ensinar às pessoas a verdadeira interpretação das Escrituras. Russell, que inicialmente era um jovem empresário de sucesso no ramo de vestuário, usou seus ganhos para financiar suas atividades religiosas. Ele logo abandonou seus negócios para dedicar-se integralmente ao ministério. Sua habilidade como orador e escritor ajudou a atrair seguidores e expandir sua influência. Com isso, ele fundou a Watchtower Bible and Tract Society em 1881. Uma organização que mais tarde seria usada muito amplamente pela organização, incluindo os dias atuais, a doutrina e a expansão do movimento. A doutrina central do movimento iniciado por Russell era a crença no reino de Deus como algo futuro, mas próximo, que traria a transformação do mundo e a salvação dos fiéis. Ele acreditava que a Bíblia, quando corretamente interpretada, revelava detalhes sobre o fim dos tempos, o retorno de Cristo e a implementação de um governo divino sobre a terra. Essa mensagem apocalíptica atraiu muitos seguidores que, como Russell, estavam desiludidos com as doutrinas tradicionais do cristianismo. Russell ensinava que o Armagedom estava próximo e que a verdadeira Igreja de Cristo não era representada pelas denominações tradicionais, mas por aqueles que aceitassem suas doutrinas. A Watchtower logo passou a publicar revistas e livros que detalhavam suas interpretações, como o famoso Studies in the Scriptures, que se tornou uma das obras mais influentes do movimento. Sua visão também incluía a negação da Trindade, uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo. Russell argumentava que Deus era uma entidade única e que Jesus Cristo era uma criação de Deus, não parte de um Deus trino. Ele também ensinava que o Espírito Santo não era uma pessoa, mas uma força ativa de Deus. Esse ensinamento foi um dos pilares da doutrina das Testemunhas de Jeová, que seria desenvolvida ainda mais após a morte de Russell. O crescimento do movimento foi notável,
especialmente nas primeiras décadas do século XX. As publicações de Russell eram amplamente distribuídas, e ele passou a realizar palestras e conferências em várias cidades dos Estados Unidos e de outros países. Sua visão apocalíptica do futuro atraía muitos, mas também causava controvérsias, especialmente quando ele previu que o fim do mundo ocorreria em 1914 e nada aconteceu. Essa data, em particular, se tornaria um ponto de inflexão para Russell e para o movimento que ele fundou. Embora o fim do mundo não tenha ocorrido conforme ele previu, a data de 1914 passou a ser reinterpretada, em vez de vista como um erro. A visão sobre o que aconteceu em 1914 seria ajustada ao longo dos anos para encaixar a narrativa da religião, tornando-se uma data central na teologia das Testemunhas de Jeová e atualmente está se tornando novamente uma pedra em seus sapatos. Eles pregavam que a geração que viu os acontecimentos de 1914 estariam ainda vivos quando viria o Armagedom, e alguns ainda dariam início ao paraíso terrestre. O tempo está jogando por terra esse ensino e os obrigando, mais uma vez, a reinterpretar o ensino. Controvérsias e críticas a Charles Taze Russell. Embora o movimento de Russell tenha atraído muitos seguidores, ele também foi alvo de severas críticas e controvérsias. Uma das críticas mais significativas foi a questão de suas previsões apocalípticas falharem repetidamente. Como mencionado, ele previu o fim do mundo para 1914, e quando isso não ocorreu, ele teve que ajustar suas explicações para evitar a perda de credibilidade. Essa flexibilidade nas interpretações das profecias bíblicas se tornaria uma característica marcante do movimento das Testemunhas de Jeová, especialmente após sua morte. Um vai e vai interminável de ajustes doutrinais. Outra questão crítica foi a maneira como Russell lidou com suas finanças. Ele usou sua fortuna pessoal para financiar as operações da Watchtower, mas também houve alegações de que ele estava envolvido em práticas financeiras questionáveis. Muitos ex-sócios e seguidores de Russell alegaram que ele usou sua posição para enriquecer pessoalmente e acumular riqueza de maneira que não era transparente. Sua relação com a administração financeira da organização, especialmente em relação à venda de publicações e propriedades, gerou desconfiança. Além disso, houve diversas críticas em relação ao tratamento das mulheres dentro do movimento de Russell. Embora a organização tenha sempre enfatizado que todos, independentemente de gênero, poderiam se salvar se seguissem as doutrinas corretamente, a liderança da Watchtower era dominada por homens. As mulheres eram excluídas de cargos de liderança e tinham papéis muito limitados dentro da estrutura organizacional. Até mesmo são proibidas de orarem na frente de homens. Isso, segundo eles, envergonharia os anjos. Isso gerou tensões dentro do movimento, com alguns seguidores questionando a falta de igualdade de gênero nas práticas da religião. O aspecto mais polêmico da vida de Charles Taze Russell, no entanto, envolveu as alegações de que ele estaria envolvido em práticas espirituais duvidosas. Alguns ex-seguidores relataram que ele havia se envolvido em atividades ocultistas, como a consulta a astrólogos e a realização de rituais não convencionais, e até a venda de um trigo supostamente miraculoso. Embora Russell tenha sempre negado tais alegações, elas continuaram a ser uma sombra sobre sua vida e sua liderança. Legado e impacto duradouro. Charles Taze. Russell faleceu em 31 de outubro de 1916, mas seu legado perdurou. Após sua morte, a organização que ele fundou, a Watchtower Bible and Tract Society, passou a ser dirigida por outros líderes, incluindo Joseph Franklin Rutherford, que faria mudanças significativas na doutrina e nas práticas da organização, inclusive dando um nome aos estudantes da Bíblia, contra a vontade de Russell, coisa que ele repetidamente se recusou a fazer.
Rutherford promoveu uma centralização ainda maior do poder, transformando as Testemunhas de Jeová, o nome que ele escolheu, em uma organização mais rigidamente estruturada e autoritária. O impacto de Russell, no entanto, continua a ser sentido até hoje, principalmente por meio das Testemunhas de Jeová. Sua interpretação da Bíblia, com ênfase no fim do mundo e na criação de um novo reino de Deus, ainda é a base das crenças dessa religião. Sua visão apocalíptica, embora desacreditada em algumas áreas, ainda é uma parte central da teologia das Testemunhas de Jeová. Além disso, a maneira como ele organizou a sociedade e suas publicações, assim como a centralização de poder, estabeleceu o padrão para a administração da organização nas décadas seguintes. No entanto, sua vida e suas ideias também continuam a ser um tópico de debate e crítica, como o ostracismo que separa famílias, afastando pais de filhos, avós de netos, e a questão de sua recusa de receber transfusões de sangue, que tem levado muitos fiéis à morte. A flexibilidade com que ele lidou com suas falhas proféticas, bem como as questões financeiras e o tratamento de seus seguidores, continuam a gerar discussões. A figura de Russell é, em muitos aspectos, um reflexo das complexidades do movimento religioso que ele fundou, uma mistura de fé, controvérsia e adaptação às circunstâncias. O legado de Charles Taze Russell é, sem dúvida, ambíguo. Para seus seguidores, ele é um profeta moderno que trouxe uma nova compreensão das Escrituras e uma promessa de um futuro melhor. Para os críticos, ele é um homem cujas previsões falharam e cujas práticas e doutrinas geraram mais confusão do que clareza. Seu impacto, no entanto, é inegável, e o movimento que ele iniciou continua a influenciar milhões de pessoas em todo o mundo. Conhece mais detalhes sobre a vida do pastor Russell? Deixe nos comentários, e se tiver alguma sugestão de temas para um próximo vídeo, deixe registrado que farei o possível para trazer para vocês. Desde já, agradeço muitíssimo sua participação e apoio.